Quero cumprimentar a igreja com a graciosa paz do Senhor, amém? Muito bom estarmos aqui. Tem muita gente aqui nessa igreja que faz parte da nossa família. Alguns eu nem já conheço, que eu vi criança. Depois alguém me falou assim, ó, isso faz parte da família, que está cantando ali também. Já encontrei alguns ali embaixo. Então é muito bom estarmos aqui. Para quem eu não estou lembrando, amigos, né, da Igreja Batista Central, nossa irmã Andréia. Então é muito bom estarmos aqui nessa manhã que comemoramos, né, final aí do mês de maio, mês da família, e poder conhecer novos irmãos da família espiritual, que é a família de Deus, ao qual todos nós fazemos parte. Querido, nós viemos correndo, né, chegamos aqui em cima da hora aqui do começo do culto, já tinha dado início, porque nós saímos da nossa igreja, deixamos o grupo lá também, desenvolvendo trabalho. Está ali a minha esposa, eu gostaria que ela ficasse de pé, para quem não conhece, Ana, uma guerreira também ali conosco nessa obra. Temos 2 filhos, né, o Cássio e a Clícia, que nós saímos de lá, deixamos eles trabalhando lá. Então, para a gente, é uma alegria muito grande, irmãos, poder falar aqui pela manhã sobre família, né, porque para a glória de Deus, a nossa família faz parte do ministério, né? Então, eles estão lá trabalhando, cuidando de vida, cuidando de crianças ali, e nós pudemos, né, sair e vir tranquilos, sabendo que eles vão cuidar lá da obra que ficou acontecendo em nossa igreja. Amém? Muito bom. Quero convidar os irmãos estarem abrindo suas Bíblias. Eu creio que nem precisará, né? Porque nós temos o texto aí, que é o tema desse mês. Nós estaremos lendo aí esse texto que se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 31. Creio que os irmãos já têm aí na projeção. Obrigado, querido. Nosso irmão Antônio também, amigo de longas datas. Atos 16, versículo 31. O texto todos conhecem, né? Então, vale a pena a gente frisar aí a história, os irmãos já conhecem, que é o momento da prisão, né, de Paulo e Silas, todo aquele fato que ocorreu ali, né, que mexeu com o coração daquele carcereiro, e eles puderam viver esse momento aí maravilhoso, em que envolve a sua família. A bênção de Deus, ela deve se estender ao nosso lar. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios, em 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher crente edifica o marido não crente, ou o marido não crente edifica, o marido crente edifica a mulher não crente. Se não fosse assim, aquele lar seria maldito. Queridos, pensa bem nisso. O que Deus precisa é de um canal onde a bênção dele pode chegar naquele lugar. Se não houver ninguém naquele lar que tem um contato divino, um contato com Deus, em que o fluir de Deus pode vir através dele, aquele lá está sob maldição. Então, como igreja, queridos, como instrumentos de Deus e canais de Deus para esse tempo, nós precisamos difundir essa mensagem, porque quantos lares precisam do fluir de Deus? E Deus está contando com você. Deus está contando com vocês. Aliás, os nossos lares devem ser faróis, né, para aqueles que estão em trevas ali próximo de nós, para que essa luz de Cristo possa se expandir, irradiar aqueles lares que estão vivendo em trevas. E há muitos, queridos, muitos ao nosso redor, vivendo em trevas. E o nosso lar deve ser esse lugar onde a luz de Cristo possa fazer diferença naquele ambiente. Diz assim a palavra de Deus: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém.
Isso que eu citei primeiramente aqui, querido, 1 Coríntios 7, quando se fala de um canal. O apóstolo Paulo e Silas falou com o carcereiro, com uma pessoa, mas ele diz: se você crer, a sua casa será abençoada. Se você crer, os seus filhos serão salvos. Então, que Deus precisava chegar naquela casa através de alguém. E Deus estava chegando através da vida daquele carcereiro. Então, se o nosso lar precisa mudar, precisa ser diferente, essa diferença precisa vir através de você. Porque geralmente, querido, nós queremos mudar a situação. Geralmente nós queremos mudar o contexto. Geralmente nós queremos mudar alguma coisa no ambiente. Mas nós não nos vimos, nós ficamos querendo, mas nós não fazemos nada para mudarmos a situação. Então, se Deus, Ele deseja mudar alguma coisa no ambiente em que nós vivemos, essa mudança deve começar por nós. Deve começar por você. Você deve se avaliar à luz da palavra de Deus para que você possa fazer diferença naquele lugar. E fazendo diferença, aquele ambiente será mudado. E nós falamos do lar, mas aonde você estiver, você é esse instrumento de Deus para que aquele lugar seja diferente, para que aquele lugar seja abençoado, para que aquele lugar seja uma bênção, um lugar desejável, né, de se estar, um local realmente que valha a pena. Você precisa fazer diferente. E para fazer diferente, para fazer diferença, você precisa fazer diferente, talvez do que vinha fazendo até aqui. Então, nós precisamos estar mudando todo o tempo à luz da palavra de Deus. E aí, eu quero, antes de tudo, né, de darmos continuidade, orar e pedir que o Senhor fale de uma forma poderosa aos nossos corações. Amém? Mesmo assentados, mas com toda a reverência a esse momento, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade, Pai, estarmos aqui na Tua casa para louvar, glorificar o Teu nome e para ouvir a Tua voz. Pai, nós colocamos humildemente em Tuas mãos para que sejamos esse canal. Que o Senhor possa usar a minha boca, Senhor, a minha vida, para trazer a Tua mensagem a este lugar, a essas vidas, ó Pai, que venceram todos os obstáculos e estão aqui hoje, Senhor, para meditar na Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Fale, Pai, aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor seja exaltado e que a Tua palavra encontre corações abertos, como terras férteis, ó Pai, e venha germinar e frutificar para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Querido, ter Deus no lar, esse é o tema proposto, né? Deus no lar, Deus na família. Para ter Deus na família, querido, precisa de que alguma coisa aconteça. Não é do acaso. Deus, né, Ele consegue estar em todos os lugares, mas muitas vezes Ele não flui naquele ambiente. Ele vai estar ali como observador, né, atento ao que está acontecendo, desejoso de operar alguma coisa, algum milagre naquele ambiente, mas para que Deus possa agir, depende da atitude do homem. Depende da nossa atitude. Geralmente, querido, nós nos preocupamos com as bênçãos. Nós buscamos esse Deus por conta daquilo que nós precisamos. E o ser humano está sempre nessa busca. Nós percebemos que nesse diálogo entre Paulo e o carcereiro, né, o que ele primeiramente perguntou era: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele estava em busca da sua salvação. Mas quantas vezes nós procuramos a Deus em busca de soluções dos nossos problemas, das situações adversas que somos acometidos no nosso dia a dia? E muitas vezes estamos nessa ansiedade, nessa busca, nessa correria de
encontrar em Deus solução para alguma coisa. E estamos sempre buscando. E o nosso Deus, querido, é um Deus que realmente gera benefícios. Aonde Deus está, haverá bênção. E está tudo bem, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas. E Ele também quer nos abençoar nas nossas necessidades. É o projeto dEle. Tanto que Ele nos recomenda, busque a Deus, né? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós nos esquecemos da ordem, né? Priorize Deus e as outras coisas eu vou cuidar para você. Então, Deus estando no lar, essas coisas vão estar organizadas, vão acontecer. Por mais que possamos experienciar alguma situação de crise, de dificuldade, estamos num tempo de crise, a solução de Deus virá em tempo oportuno, se nós não desistirmos de crer, se nós não deixarmos de perseverar naquilo que é promessa de Deus, naquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. O carcereiro também, de alguma forma, buscou o benefício. E aí Paulo apresenta, querido, a solução. A solução para o problema do carcereiro, mas a solução para todas as questões da nossa vida. Paulo apresenta a condição para que algo pudesse acontecer na vida daquele homem. E essa mesma condição, querido, para que algo aconteça no nosso lar. De repente, nós estamos com um lar aí meio atravessado, perturbado, muita dificuldade, relacionamentos quebrados, angústias. De repente, nós estamos vivendo um ambiente desconfortável dentro da nossa casa. Talvez você esteja passando por isso hoje. E você está clamando a Deus e não vê solução. Porque havia uma condição para que aquele carcereiro pudesse ser abençoado e, consequentemente, a sua família pudesse desfrutar disso. Então, não era só uma questão de falar, faça isso e Deus, né, vai resolver o seu problema. Né? Levante a mão, se entregue, porque tudo isso nós podemos viver, queridos. Mas ele precisava de uma atitude que viria corrigir todas as esferas da sua vida e da sua história. E é a condição que nós queremos refletir com você hoje. Paulo responde, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Crer não era simplesmente acreditar que Jesus existe. A Bíblia diz que, nesse aspecto, até o diabo crê e treme. Ele crê que o Senhor é real. Ele crê. Ele estava ali para tentar impedir que Jesus subisse na cruz e consumasse o plano de reconciliação do homem com Deus. Ele sabia quem era Jesus. Então, ele crê e estremece. Mas isso não mudava a condição de Satanás. Então, nós acreditarmos em Deus na Bíblia, querido, não vai mudar a nossa realidade. Hoje vivemos um tempo em que muitos lares estão instáveis, desestabilizados diante de tanta luta, de tanta necessidade que podem ser supridas, queridos. Mas era necessário que aquele carcereiro estabelecesse Jesus como... Quem pode me ajudar? Como? Senhor. Isso mudaria a situação daquele homem. Ele diz, crer no Senhor Jesus Cristo. Então, querido, muitas vezes passa por despercebido esse detalhe da nossa crença. Crer em Jesus como Senhor. Porque na busca das nossas necessidades, nós estamos pensando em Jesus como Salvador. Aquele que pode solucionar o problema, aquele que pode corrigir a situação, aquele que pode trazer o benefício, aquele que pode trazer a salvação. Sabia, queridos, que há muitas vidas que já tomaram uma decisão pública, mas ainda não têm a salvação? E por que não? Porque Jesus não foi estabelecido como Senhor. O apóstolo Paulo também diz lá em Romanos, né, que aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Ele é Salvador, mas Ele não pode salvar se Ele não for Senhor.
Porque a nossa salvação, querido, consiste também na nossa participação. Hoje nós estamos num tempo que as pessoas pensam que a graça é algo, que nós não precisamos fazer mais nada. Eu só posso viver a vida e deixar a vida me levar. Que vai dar tudo certo. Jesus já pagou o preço. Querido, Jesus pagou o preço da nossa salvação, sim. Mas Ele requer a nossa caminhada de santificação. Que nós sejamos um com Ele. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa ver Cristo através de nós. E Ele vai dizer que se nós estivermos em comunhão plena com Ele, e em comunhão plena uns com os outros, o mundo crerá que Ele é o enviado de Deus. Então, o que Deus espera é que a gente participe dessa graça salvadora. Ele abriu a porta, nós precisamos adentrar e viver aquilo que é o seu projeto. A decisão, querido, é uma santificação posicional, mas nós precisamos vivê-la no nosso dia a dia, que é a santificação progressiva, em que o mundo carente da graça, como aquele carcereiro, precisa ver Jesus hoje, através de nós. E para que isso aconteça, Ele precisa ser Senhor de nossas vidas. Não simplesmente o Salvador, o solucionador. Eu quero, eu recebo. Mas muitas vezes nós não o estabelecemos como Senhor em nossas vidas. E é isso, querido, que pode fazer a diferença. É isso que vai trazer a nós a possibilidade do Senhor estar em nossa casa, onde não vai ser mais a nossa vontade, onde não vai ser mais eu que determino as condições, mas Ele é que vai conduzir as nossas vidas. E Ele quer estar em nosso lar. Vai depender da nossa decisão. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Lá em Lucas, capítulo 11, Jesus contou uma história de uma casa que estava plenamente desorganizada. E aí ele diz que vem um valente e expulsa aquele que estava dominando aquele ambiente. E aquele que dominava aquele ambiente sai e fica vagando em locais áridos. E depois de um determinado momento, ele volta para ver como está aquela casa em que ele habitou. E voltando, ele encontra aquele ambiente ornamentado, porém vazio. Então ele convida mais alguns com ele. 7, diz a palavra de Deus. E diz que o estado daquela casa ficou pior do que o primeiro. O que nós podemos aprender com essa palavra, irmãos? Que antes daquele que trouxe o benefício, que arrumou, que organizou, que trouxe alguma coisa benéfica para aquele lar, para aquele ambiente, antes dele habitava alguém ali que estava trazendo um desconforto, uma desarrumação, desorganização, perturbações. E ele vem, tira e concede esses benefícios. Arruma, ornamenta, limpa, faz algo novo. Mas aquele que saiu perturbador, ele volta para observar. E ele observou que algo aconteceu. Os benefícios foram reais. Houveram mudanças. Foi limpo aquela casa. Foi colocado coisas novas, belas, bonitas. Coisas que realmente nos chamam a atenção. Mas ele percebeu que a casa, apesar de tudo, estava vazia. E por que estava vazia? Aquele que recebeu o benefício não estabeleceu um novo Senhor para aquele ambiente. Não estabeleceu. Ele só chegou como Salvador e resolveu o problema. Mas o dono daquela casa não estabeleceu aquele que podia muito mais. Não o estabeleceu como Senhor. E sabe o que aconteceu, querido? Ao voltar, pensa num ambiente bagunçado.
Pensa numa sala, querido, onde as carteiras estão tudo jogada, material por cima, no chão, sujeira. Uma sala que talvez comportasse aí 20 pessoas. Com essas coisas tudo desorganizadas, as coisas do armário no meio da sala, no móvel, será que caberia 20 pessoas ali? Não, não caberia, porque está bagunçado, está desarrumado, as coisas estão espalhadas. Então, ao chegar alguém que percebe que aquele ambiente precisa e deve, comportar 20 pessoas, ele começa a colocar as carteiras no lugar, varrer, tirar as coisas do meio da sala, botar o que tem que ser colocado na estante e muda aquele ambiente. E ele pode comportar realmente a quantidade proposta. O que antes não podia, porque estava desorganizado. E é isso que Jesus faz quando alguém o busca. Deus, Ele ama toda criatura, diz a palavra de Deus. Ele veio ao mundo por amor a todos. Então, na busca ao Senhor, muitas vezes, Deus abençoa, mas Ele tem muito mais. Se está bom, vai ficar melhor. Querido, as tribulações, os desafios, isso nos fará passar, se Ele for Senhor, com segurança, com paz no coração. Não é a escassez que vai tirar o amor, que vai destruir a harmonia, que vai tirar esse benefício de aquele lar ser um local bom. Não é a falta do alimento, não é a falta... Não, queridos. Se Jesus for o Senhor, esse lar será um lar de bênção, de paz, pacífico, influenciador, mesmo em meio às lutas e às tribulações. Quantos casamentos, queridos, sofrem separações porque faltou o dinheiro, porque faltou a saúde, porque faltou isso ou faltou aquilo. Talvez o principal que está faltando é Deus fazer parte daquele lar, que nós suportaremos as adversidades. E eu quero mostrar para você que isso é real. Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Versículo 24. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Que nós observamos nessa palavra que existe ali duas construções. Nós observamos também nessa palavra que o material concedido foi o mesmo. Mas nós observamos nessa palavra que o local onde foi construído são diferentes. Então, o que pode fazer diferença nas nossas vidas é onde nós estamos estabelecendo a nossa casa, ou quem nós estamos estabelecendo como Senhor dessa mesma casa. E ele vai falar, querido, que as circunstâncias e as adversidades da vida são as mesmas para as duas casas. Correram o rio, desceu a chuva, correram o rio, sopraram os ventos.
E a casa que estava estabelecida na rocha, que segundo Paulo lá em Efésios, diz que a rocha é Jesus. Também Paulo diz aos Coríntios que essa mesma rocha, de uma forma viva, caminhava com a nação de Israel enquanto eles caminharam do deserto para Canaã, suprindo de água, diz a rocha viva que estava lá no deserto. Então a rocha é Jesus, e o material é a sua palavra. Aqueles que a ouvem e pratica, é alguém que edificou e construiu a sua casa sobre um lugar sólido. As adversidades são as mesmas, mas a casa que foi destruída foi aquela que foi construída sobre areia. Então, querido, o que pode fazer com que Deus faça parte do nosso lar é realmente estabelecê-lo como Senhor. Porque o que ele está dizendo aqui é obediência a Ele. Jesus vai nos dizer que Ele é a própria palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, a palavra tem nome e chama-se Jesus Cristo. É a palavra encarnada. É a revelação especial de Deus, da sua palavra. João diz que no princípio era só a palavra, e ele estava lá com Deus, e ele era o próprio Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada teria sido feito. Então a palavra se manifestou em carne, e diz, aquele que me ouve, é como estabelecer a casa num lugar seguro. Se Deus pode fazer parte do nosso lar, querido, isso significa nós estarmos vivendo segundo a sua vontade. Se os lares hoje estão desestabilizados, irmãos, é porque talvez esteja procurando orientações em muitos e diversos lugares. A palavra de Deus nos fala de 3 ambientes em que as pessoas, ou de situações que se procura orientação. A primeira dela é o lar familiar. Está lá em 1 Pedro, querido, que ele vai nos dizer, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que nós fomos resgatados por um alto preço, o sangue do Senhor Jesus. Que vós, outrora, caminhava por tradições recebidas dos vossos pais. Ele diz que muitas vidas, queridos, estão caminhando por tradição familiar. Será que a tradição familiar é realmente o que eu preciso para que o meu lar, Deus possa estar habitando? Não, meu pai fez assim, o meu avô fez assim, o meu pai fez assim, e eu vou viver assim. Será que é isso que vai possibilitar Deus estar fazendo parte da nossa vida e da nossa casa? Uma outra forma em que as pessoas buscam, querido, orientar-se, são por conselhos diversos. E Salmo 1, número 1, ele vai dizer, bem-aventurado, feliz, um lar feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós temos visto, querido, e acompanhado muitos lares, jovens casais, se separando, se divorciando, quebrando uma aliança, porque lá no trabalho alguém disse que não dava para ser assim, que não dá para suportar esse marido desse jeito, que não dá para suportar essa mulher desse jeito. Conselho de ímpio. Querido, o seu amigo, ele pode amá-lo verdadeiramente, ele pode estar sendo sincero no conselho, mas se esse conselho não é de Deus, recuse-o. Para que Deus seja o Senhor e habite no lar, nós precisamos estabelecê-lo na rocha que é Jesus e com o material que é a sua palavra. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma outra coisa que as pessoas muitas vezes procuram conduzir a sua vida, o material utilizado é o próprio entendimento. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 5, quando ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele vai endireitar as suas veredas. Deus quer fazer parte do nosso lar. Deus quer fazer parte de nossas vidas. Mas a condição é a que Paulo apresenta para o carcereiro: receba Jesus como Senhor. Estabeleça-o como Senhor na sua vida, e a sua casa desfrutará daquilo que Ele tem de melhor para você e para a sua família. Então, querido, o que nós precisamos é tomar a decisão de caminhar segundo a vontade de Deus. Não caminharmos por tradições, se essas não estão estabelecidas em Cristo. Não caminhar por conselhos de ímpios, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, e nós vivemos batalha no reino espiritual. E não caminhar pelo próprio entendimento, mas receber aquilo que vem da parte de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, se você é alguém que porventura está sentindo a ausência de Deus por alguma questão, entregue o teu caminho, confia nele, e ele fará o que você precisa. Os benefícios fazem parte da ação de Deus. As bênçãos fazem parte do que Deus tem para nós quando nós recebemos a Cristo. Tudo isso fazem parte, mas ele precisa ter a primazia. Ele precisa ter o senhorio, e é o que ele espera de mim e de você. E aí, querido, nós viveremos, a essência desse tema e desfrutaremos de tudo aquilo que Deus tem como benefício para nós. Creia e receba, estabeleça Jesus como Senhor da sua casa, e será salvo toda ela, porque Deus só precisa desse canal, e esse canal deve ser você. Ao invés de olharmos para o outro, pense em você. Você precisa fazer a diferença para que esse ambiente possa se tornar diferente. Amém? Então, querido, que essas verdades encontrem um lugar muito especial no seu coração. E esse final de mês da família possa ter feito diferença em nossas vidas, para que a nossa vida e o nosso lar possa fluir de maneira diferente. Se há algo que você precisa, Deus está disposto a dar. Então, tome essa verdade como um marco na sua vida, para que você possa, a partir de julho, desfrutar da proposta e do propósito desse investimento nessa igreja. Amém? Deus no lar, mas Ele precisa estar primeiro nesse lar, que é a casa e a habitação onde Ele pode fazer diferença. Primeiro nesse lar, para que a sua casa receba as ricas bênçãos do Senhor, e o Senhor possa, de fato, agir e operar através da sua vida e da sua casa. Amém? Então, quero mais uma vez orar, agradecer a Deus, porque uma vez que nós meditamos na palavra, nós aprendemos com ela. E diz que o compartilhar é a melhor forma de aprender. Então, nós absorvemos isso para nós e tiramos disso lições para que a nossa casa possa se tornar ainda melhor. Possamos desfrutar daquilo que Deus tem de bênção e de benefício, mas que a nossa casa também possa ser esse lugar onde outros possam encontrar soluções e possam corrigir os seus caminhos. Amém? Então, que a sua casa seja esse lugar, que a sua vida seja esse instrumento para essa geração. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos nessa oportunidade, porque para isso nós existimos, e o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Te agradecemos, ó Pai,
por esta oportunidade de estarmos aqui com a nossa família espiritual e vivermos esse momento para a Tua glória. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Pedimos ao Pai por essa igreja, pedimos, Pai, pelo anjo desta igreja, que é o Teu servo que está à frente, que o Senhor esteja usando poderosamente, conduzindo o seu povo segundo a Tua vontade, e que esta igreja seja cada dia fortalecido pela Tua palavra, e seja um instrumento poderoso para essa geração. Pai, que essas verdades encontrem um espaço todo especial na vida de cada pessoa que a recebe nessa manhã e possa realmente fazer diferença. Que possamos, ó Pai, entender o que Paulo disse para o carcereiro: estabeleça Jesus como Senhor, e que seja assim na nossa vida, que seja assim na nossa casa, e que possamos assim, Pai, desfrutar dos seus benefícios e sermos agentes de bênção para essa geração. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, Deus a todos abençoe. Muito obrigado pelo convite.